Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 15 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 51 minutos, no Brasil, 16 e 51 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas está formando aqui fundos ascendentes. É muito provável que essa subfigura triangular que está se formando aqui na base dessa cunha mais ampla no 4 horas vá testar num primeiro momento a VWAP semanal em 30.700. Depois vai voar em direção à aresta superior, que está lá em 31.400. Se romper essa bolinha vermelha aqui, que está lá em 31.600 e pouquinho, aí retoma a tendência de alta, teria que romper esse topo em 31.804 para startar essa pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. Esse padrão com cunhas triangulares em sequência, ó, uma série de cunhas que se sucedem, só está exponenciando o movimento inicial. Isso aqui vai redundar numa explosão em direção a 36 mil dólares. No semanal, segue vigente a nossa cunha triangular de caráter ascendente, com a aresta superior flat, os topos formando essa inclinação padrão de 45 graus. Isso aqui fatalmente vai explodir até 36 mil dólares. No intraday, a BTC segue um reloginho, está desenhando uma reguinha. Isso é o que eu chamaria de um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. No diário, segue vigente a nossa bandeira de alta. Respeitamos tanto na agulhada de ontem, onde a gente fez a mínima em 29.900, quanto no fundo de hoje, onde a gente fez a mínima em 30.200. Respeitamos a mediana do canal de Keltner, que segue com as três linhas agressivamente apontadas para cima. Cavaleiros do Apocalipse, que propalaram que Solana iria buscar 12 dólares, agora se veem na bizarra condição de ter que voltar a reembarcar nas altcoins, perdendo para lá de 30% do patrimônio cripto. É o que eu falo, esse procedimento de desembarque e reembarque, toda vez que vocês fazem isso, vocês podem ter certeza que vocês perdem pelo menos 20% do patrimônio cripto. Quem desembarcou da Solana ali a 20 e poucos dólares, 22, 21, achando que ela fosse voltar a 12, volta agora pagando 28 e perdendo aí pelo menos 30, talvez 40% do patrimônio cripto. No 6 horas, a BTC segue dando vigência também a um movimento que parece ser uma bandeira de alta. Apesar da bandeira estar um pouco longeva demais, segue o padrão mastro-bandeira. Isso aqui vai explodir fatalmente em direção a 36 mil dólares, que é a pernada subsequente aqui. Isso aqui seria uma onda 1, uma onda 2 lateralizada, uma onda 3 em direção a 36 mil dólares. Na seara fática, Ron DeSantis, o governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos na eleição que vai acontecer em 2024, é contra as CBDCs, as Coinbank Digital Currencies, e diz que a CBDC, que vai ser o dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve, seria uma ameaça à liberdade norte-americana. É só uma opinião, o fato é que a pasta já saiu do tubo. A CBDC do Banco Central norte-americano já está em fase de testes num plano piloto, inclusive gigantes de Wall Street participam do processo de validação. Enfim, a Coinbase interrompe os serviços de staking e earning em 4 estados dos Estados Unidos após ordens dos reguladores para suspensão dos serviços. Califórnia, Nova Jersey, Carolina do Sul e Wisconsin exigem uma pausa e esclarecimentos sobre como funciona o programa de staking earn da Coinbase. E o protocolo cross-chain multi-chain interrompeu as operações por falta de fundos. A equipe do protocolo reportou que os fundos e as private keys estão com o CEO, que está sob custódia da polícia chinesa. Ou seja, é mais um caso em que as private keys estão detidas pelo fundador ou CEO, que acaba indo preso ou morrendo, e os usuários ficam sem acesso aos seus recursos. Aconteceu com o caso de uma exchange no Canadá, a Quadriga CX, foi até objeto de uma série na Netflix. O fundador e dono morreu, foi para a Índia viajar, acabou
sofrendo uma enfermidade, morreu na Índia, levou as private keys e os usuários ficaram sem os seus recursos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a SEC oficialmente declarou que está processando o pedido de ETF de Bitcoin no mercado spot ultimado pela BlackRock, e agora ele vai passar por uma revisão do regulador, né, do board da SEC, e é muito provável que esse pedido de ETF seja aceito. A BlackRock não faz uma movimentação dessa sabendo que o pedido seria indeferido. Enfim, e o clima extremo atormenta a Europa e a América do Norte. Gente, hoje facilmente bateu os 43, 44 graus aqui no sul da Espanha, em Málaga, em Marbella. É um laser o sol do sul da Espanha que bombardeia o sujeito, não tem como ficar na rua. Na Itália foi reportado locais com 49 graus de temperatura. É efetivamente um calor extremo. Sem dúvida nenhuma tem alguma coisa errada com o clima. E a eleição de 2024 nos Estados Unidos, a eleição presidencial, virou uma guerra pelo modo de vida. O país está absolutamente polarizado, como aconteceu com o Brasil na sua última eleição presidencial. E o que acontece é que os eleitores acham que eles avaliam esse pleito eleitoral como uma batalha por um determinado modo de se viver e ver o Estado em relação aos eleitores, não só aos eleitores, e a relação do Estado com a população. O fato é que os democratas e os republicanos estão vendendo também esse pleito eleitoral como uma espécie de guerra por um modo determinado de vida, o que não é muito bom, porque foge um pouco do escopo eleitoral, justamente porque há um limite dentro do debate eleitoral imposto pelas balizas da Constituição. Enfim, a livre iniciativa é um primado constitucional americano e no Brasil, e uma série de outros cânones que não está em jogo nessa batalha eleitoral, mas sim uma perspectiva de administração pública. Enfim, o debate eleitoral está absolutamente polarizado, uma extensa reportagem aqui no The Wall Street Journal. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, por assim dizer. A BTC segue dando vigência a uma bandeira de alta, isso aqui em algum momento vai explodir em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.